Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula de hoje, essa aula que a gente vai falar sobre transição para o campo, com o Vitor Mal e o Jérôme Seissier, da ONG Rizomar, tá? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Johnny Arai, eu sou aqui do Universo da Floresta. O Universo da Floresta é uma plataforma de cursos para pessoas que estão em transição, né? Pessoas que estão em busca dessa vida mais simples, conectada com a natureza. No ano passado, a gente sempre trabalhou com cursos presenciais, fazemos cursos de agrofloresta, de bioconstrução, de permacultura, de fitoterapia, mas até hoje os cursos eram presenciais. No ano passado, a gente atendeu quase 1.000 pessoas, e aí esse ano a gente começou a fazer os cursos online, né? E estamos há pouquíssimo tempo aqui no YouTube, e eu estou achando essa experiência muito interessante de poder estar conhecendo gente do Brasil inteiro, de poder falar com pessoas do Brasil inteiro, às vezes de outros países. A gente está localizado aqui, eu fico em São Paulo, tenho um terreno numa ecovila em Piracaia. Eu também estou nesse processo de transição, já faz 5 anos, então eu ainda não me mudei completamente, embora passe bastante tempo lá já, eu estou, enfim, um pé cá e um pé lá, e vocês vão entender por que isso acontece, sim, por que a transição também não precisa ser necessariamente, quer dizer, a transição não precisa ser você jogar tudo para o alto, abandonar tudo e ir para a roça, até porque as chances de você quebrar a cara, se você fizer dessa maneira, são muito grandes. Então, olá, Rosângela. Não, a gente vai fazer a aula por aqui, Rosângela está perguntando se tem link para o Zoom. Não, Rosângela, a gente está fazendo a aula por aqui mesmo, no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar a aula, eu vou copiar aqui o link, estou postando aqui para vocês nos próprios comentários, para vocês compartilharem. Então, queria pedir esse grande favor para vocês enviarem esse link para outras pessoas, para que as pessoas possam estar com a gente, ouvindo essa aula. Acho que vai ser bem importante. Se vocês conhecem alguém que está junto com vocês nesse processo, conhece alguém que está insatisfeito com essa vida na cidade, que querem fazer essa transição, compartilhem. Vamos fazer chegar a mais gente tudo isso, tá bom? Bom, então eu vou convidar agora o Vitor e o Jérôme para fazer essa apresentação da aula. Eu volto no final para a gente conversar um pouco mais, e eu vou meio que interrompendo eles um pouquinho durante a apresentação, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou acompanhando aqui o chat, estarei no chat com vocês, e depois eu volto com vocês. Então, Vitor, Jérôme, sejam bem-vindos aqui para o nosso encontro. Então, queria dar boas-vindas e agradecer aí pela essa nossa parceria, de poder mostrar para as pessoas que existe um caminho, né? Existe um processo, digamos assim, de fazer uma transição bem-sucedida para o campo. Acho que vocês devem ter conhecido muitas histórias nessa caminhada que vocês fizeram até desenvolver essa metodologia. E vocês acho que vão apresentar as estratégias, né, hoje, para as pessoas poderem fazer essa transição de uma maneira bem sucedida, e depois a gente fala um pouco sobre o curso, que a gente vai abrir as inscrições logo mais. Então, a gente fala sobre essas estratégias e depois a gente apresenta o curso, e aí quem quiser se inscreve no curso, tá bom? Então, é isso. Sejam todos bem-vindos, Vitor e Jérôme. Eu vou deixar então a palavra com vocês, para vocês assumirem. Legal. Ótimo. Boa noite a todos. Então, brigadão, viu, Johnny, pela parceria, né? É um prazer imenso de fazer esse curso junto com o Universo da Floresta. Você falou, né, o curso é o fruto de anos, né, de uma longa caminhada para chegar até onde a gente está agora. Para me apresentar rapidamente, eu sou francês, né? Tenho um sotaque que está ficando ainda, né? Eu moro no Brasil faz mais ou menos 5 anos. Me formei na França em Geografia e Urbanismo, né? Então nada a ver a princípio com a questão, né, da transição no campo. Eu mudei no Brasil, né, em 2016, e comecei a trabalhar em São Paulo numa ONG socioambiental, se chama TETO. Era um trabalho voltado à questão da habitação social, da habitação, né, para pessoas de baixa renda. Mas a partir de 2017, com mais de 3 anos atrás, eu comecei
esse processo de transição morando em São Paulo, né? Eu comecei a fazer vários cursos, capacitações, fiz curso de permacultura, de agrofloresta, de bioconstrução. Eu tirava todas as férias para viajar pelo Brasil, né? Conhecendo ecovilas, fazer voluntariado. Então, isso durou 2 anos. Morando em São Paulo, eu comecei a fazer esse bate-volta, essas capacitações, pouco a pouco. E a partir de 2 anos, eu não quis mais realmente ficar em São Paulo, chutei o balde. E eu estava pensando assim, né? Para um gringo, né? Um estrangeiro que mora no Brasil, uma cidade como São Paulo é realmente muito desafiadora. É uma cidade muito complicada, né, para morar, é muito caro, você perde muito tempo no transporte, é muito estressante. E eu ainda queria ficar no Brasil, mas não queria ficar de jeito nenhum em São Paulo. Eu sempre fui muito atraído pela natureza no Brasil, né, que para alguém que vem da Europa, a gente fica sempre fascinado pelo campo brasileiro, né? A diversidade de território, de paisagem, de biorregiões que tem o Brasil. Então eu falei, pô, se eu fico no Brasil, não vou poder ficar em São Paulo, vou ter que ir para o campo. E eu comecei, eu venho da área de urbanismo, né? Eu me formei com planejamento regional enfim, desenho, né? De estratégia para pensar, para desenhar territórios, pensar em plano diretor. Mas em 2016, quando eu comecei a namorar essa ideia, né, de transição, eu queria meio que ser produtor rural. Eu não tinha muita ideia de aplicar os conhecimentos que eu tinha tido na minha formação na França nesse processo de transição. E eu conheci o Victor mais ou menos, né, 3 anos atrás. Eu comecei a fazer um trabalho de mapeamento de ecovilas e projetos ligados à permacultura, agroecologia no Brasil. Eu fiz esse trabalho voluntariamente para uma rede que se chama Casa Brasil. E a partir desse trabalho de mapeamento, eu estava meio que trocando ideias com algumas pessoas no Brasil que estavam também fazendo esse mapeamento. Na época tinha o Gabriel Siqueira, né? Agora também o Zen das Redes, mas ele estava muito forte naquela época. E o Victor Mal, que tinha o projeto Corra Pelo Verde. Então a gente ficou trocando figurinhas, trocando dados, e a partir de 2019 eu comecei a me focar 100% nessa questão da transição. A gente começou a montar a gente montou uma ONG, né, que se chama Resumar, e montamos uma metodologia para mapear de maneira sistematizada iniciativas ligadas à permacultura no Brasil, não só pensando no movimento neo-rural, mas e também conhecendo assentamentos da reforma agrária que trabalham com agroecologia, comunidades tradicionais, toda essa parte mais invisível, né, da ecologia no Brasil. E foi uma experiência, né, de mais de um ano, né, que a gente ficou mapeando o Brasil inteiro. A gente começou no Rio Grande do Sul, a gente foi na Chapada dos Veadeiros, foi para a Bahia, a gente foi no sul de Minas. E então é isso, assim, eu vejo que, tipo, agora eu estou morando, na verdade, faz 3 meses que eu moro definitivamente na área rural, no lugar fixo, né, que eu fiquei viajando, né, junto com o Victor durante mais de um ano. Agora a gente está enraizada, digamos assim, na área rural, na Serra da Mantiqueira, no município de Baipendi. A gente está, enfim, vou contar mais depois, a gente comprou uma terra coletivamente e estamos agora meio que enraizada aí nessa região da Serra da Mantiqueira. Muito bom. Então, para me apresentar também, meu nome é Vitor, eu não sou francês, eu nasci no interior de São Paulo. Sou formado em cinema e com uma ênfase em entretenimento para educação. E minha trajetória é um pouquinho diferente da do Jerome, porque quando eu comecei a me questionar sobre, né, comecei a entrar nesse mundo e conhecer esse mundo, automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi como que eu posso aplicar o que eu conheço para, de certa forma, contribuir para isso e me capacitar e conhecer mais. Então, em 2016, 2017, eu, junto com uma equipe de mais 4 pessoas, a gente criou esse projeto Corra para o Verde, onde a gente era uma equipe de audiovisual que visitava iniciativas de transição, desde institutos de permacultura, projetos de compostagem. A gente visitou mais de 19 projetos em 4 regiões brasileiras, e nesse processo conhecemos muitas pessoas e muitas redes, e foi um processo assim, de 2 anos, quase 3 anos viajando pelo Brasil, e se capacitando, e fazendo cursos, e conhecendo as redes, e levantando informações,
e gerando conteúdo audiovisual com essas iniciativas. Foi assim, né, que eu conheci o Jerome. Ele estava fazendo um mapeamento, nós estávamos fazendo um mapeamento, então a gente começou a trocar ideias, e aí, como ele já comentou, veio essa necessidade, né, de deixar aparente esses movimentos mais invisíveis, porque se a gente somar todas as ecovilas do Brasil, mesmo com esse boom agora na pandemia, não deve dar mais de 300 ecovilas no Brasil, enquanto a gente tem aí mais de 9.400 comunidades assentamentos da reforma agrária, 3.000 comunidades quilombolas, 721 territórios indígenas. Então a gente queria conhecer mais essas estratégias de iniciativas bem-sucedidas, independentemente, né, da categoria, assim, né? E então, desde o ano passado, eu e o Jerome, a gente fundou a ONG Rizomar e transformamos a frente de trabalho Corra para o Verde, que não é mais de produção audiovisual, e nós transformamos o Corra para o Verde em uma frente de trabalho para auxiliar no êxodo urbano, para auxiliar na transição. Então, a gente dá cursos, a gente dá consultorias, a gente auxilia esse processo através dessa metodologia que a gente criou, levantando dados no campo. Então, chegando para as pessoas, para as iniciativas, vendo o que deu certo, o que não deu, perguntando para elas o que elas gostariam de saber antes delas terem, né, tentado fazer esse movimento. A gente conversou com vários dos pioneiros aí, para saber o que eles gostariam de saber, o que eles gostariam que alguém falasse para eles, e criar uma metodologia em cima desses dados, e em cima de pesquisas também, que tem várias pesquisas aí internacionais sobre formação de comunidades, ecovilas, e junto com essa experiência do campo, em áreas tanto de neo-rurais, né, os novos rurais, nós urbanos, pessoas urbanas que migramos para o campo, quanto de iniciativas bem-sucedidas aí dos assentamentos, das comunidades tradicionais, o que funciona ou sempre funcionou, né, dentro desse contexto, que a gente pode observar e tentar absorver para auxiliar esse processo para todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E durante a aula, essa aula que a gente vai dar agora, né, terminando de se apresentar, durante a aula que a gente vai dar agora, são estratégias para transição. Então, a gente vai abordar primeiro como que a gente pensa, né, numa transição profissional, o que a gente tem que se perguntar e pesquisar para pensar em como iniciar essa movimentação para o campo, qual o papel que você vai exercer nesse novo território. A gente vai falar um pouco sobre a necessidade, né, de como estudar esse investimento, tanto, né, num planejamento aí, dentro dos próximos 3, 4 anos, o que a gente tem que pensar, como a nossa necessidade de se planejar para o que a gente está vivendo hoje, que é uma situação de estabilidade, e como que a gente pode pensar numa melhor qualidade de vida, mesmo decrescendo, né? Isso. Então, bom, a gente vai agora entrar um pouco em detalhe na parte da aula, lembrando que realmente a nossa ONG socioambiental, que se chama Rizomar, né, não somos uma empresa, a gente realmente a gente trabalha para uma ONG socioambiental, né? E a gente acredita muito, né, num novo tipo de ruralidade, né, que o Brasil tem uma capacidade gigantesca pelo território, pela riqueza das biorregiões em termos de cultura, né, de espaço e de recursos naturais, que tem como no Brasil construir uma nova maneira de morar no campo. A gente vive numa sociedade industrial, urbana, que está em crise. E a primeira coisa que a gente queria falar agora nessa aula é que é uma coisa que o Johnny já falou um pouco, que para muita gente, essa pandemia que ainda não acabou, que está meio interminável, né, esse confinamento imprevisto, né, que está se eternizando, foi um despertar para muita gente, ou pelo menos um acelerador de tomada de consciência, que o modelo urbano atual, especificamente brasileiro, está falido, né? Muita gente ficaram preso, ainda estão presos em apartamentos faz meses, e a gente acredita que, pelo contexto geral, não só dessa questão das crises sanitárias, que vão se acelerando pelo contexto climático e ambiental nos próximos anos, mas pelas crises econômicas e energéticas que estão por vir, que as cidades, grandes cidades, especificamente brasileiras, né, no contexto latino-americano, vão se tornar lugares cada vez mais desagradáveis, né? Até a gente acredita que, às vezes, a gente pode chegar em situação de colapso, né, de serviços públicos
e de serviços básicos mesmo, como água, transporte, etc. Então, a pandemia, eu acho que foi um despertar para muita gente, e ela mostrou muito que hoje não tem mais urbanidade na cidade, na verdade. Não está tendo ainda muito, porque tudo que era legal, que fazia diferença, né, do fato de morar num grande centro urbano, de ter serviços de lazer, uma possibilidade de ter muita vida social, agora está tudo parado, né? Então, eu acho que é interessante de olhar nesse sentido, que essa crise ainda vai durar meses, e novas pandemias é uma realidade, né, que a gente vai possivelmente conhecer nos próximos anos. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo normal, e realmente a gente tem que se questionar se ainda vai fazer sentido de querer morar em São Paulo daqui 15, 20 anos, menos até, daqui 10 anos. Então, partindo um pouco desse panorama geral, né, que da pandemia, que está sendo bem difícil para todo mundo, especificamente as pessoas que moram na cidade, vem sempre a questão, né, de o que eu vou fazer no campo, né? Eu acho importante quebrar um mito. Você não precisa trabalhar com agricultura para se manter no campo. A gente visitou dezenas de iniciativas de pessoas que já fizeram a transição, e a maioria deles não gera renda diretamente com a agricultura. Tem inúmeras estratégias, né, de geração de renda no campo. Agora, trabalhar remoto nunca foi tão fácil, na verdade. Tem várias empresas que estão dando vagas, né, de trabalho remoto. Tem no Brasil, na área rural, um potencial de turismo, de natureza, um turismo de base comunitária totalmente subexplorado. Tem muito potencial de geração de emprego nessa área de turismo. Sim, o Brasil é o país com o maior potencial de turismo de natureza do mundo, né, Johnny? Então, o ecoturismo, por mais que a gente esteja num momento de pandemia, isolamento social, e o pessoal do turismo está sofrendo muito, o Brasil tem um potencial gigantesco nesse sentido. E hoje você tem como gerar renda de diversas maneiras, e esse pensamento, né, de como a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente já tem, ou como a gente pode adaptar ele para ofícios que sejam úteis na área rural. A área rural brasileira, ela carece muito de mão de obra especializada, né? Então, hoje, você vê a realidade do campo brasileiro, tem muita coisa que falta ser feita, que precisa ser feita, que precisa de pessoas especializadas. Então, é uma questão de você se perguntar o que eu já sei fazer, né? O que eu gostaria de aprender a fazer, porque muitas vezes a gente se pega nessa situação, né? Eu trabalho com uma coisa, mas eu não gosto disso. O que eu gosto de fazer mesmo é um outro ofício, é uma outra área. E aí essa busca, né, de como que você consegue se planejar, se capacitar e principalmente pesquisar lugares e iniciativas e redes e ver quais são as demandas delas, porque isso é muito importante também. Não adianta só você olhar para uma terra específica ou para um lugar específico que você gosta daquele lugar, mas o que está acontecendo ali? Como que você pode contribuir? Isso pode abrir muita porta e ser muito mais gratificante do que só uma vista bonita, né? E isso é muito crucial. E aí, como fazer isso, né? Acho que a primeira coisa é se fazer essas perguntas, né? De onde você está, o que você está fazendo, o que você gostaria de fazer, ou como você pode contribuir, o que você sabe fazer que pode contribuir. E o segundo passo é que hoje você tem diversas plataformas e tem muita coisa online tem no mundo, tem as plataformas de voluntariado, Worldpackers, Workaway, que você não necessariamente precisa... Woofing, que você não necessariamente precisa se inscrever para... eu não quero fazer voluntariado, eu quero me mudar, ok, mas você pode usar essas plataformas para enxergar quais são as redes, o que está acontecendo nesses lugares e com quem você pode entrar em contato para, de repente, pensar, né, nessa transição profissional, com o que eu vou gerar renda, o que já está acontecendo ali para eu gerar renda e eu poder exercer a minha função dentro desse contexto. Eu acho que, para completar também, fazer esse primeiro passo, que é de pesquisar, né, essas plataformas de voluntariado, de vivências, é importante porque você vai conhecer, você vai se aproximar com o território e você vai ver iniciativas inspiradoras, né? Pode surgir vários insights, várias ideias na hora de fazer esse primeiro passo, que ao invés de tirar férias de ir na praia, você vai fazer voluntariado num sítio, numa ecovila. Então, eu, pessoalmente, eu fiz isso durante 2 anos, morando em São Paulo, e mudou totalmente minha trajetória de vida, né? Então, é muito fundamental de fazer isso.
E uma coisa que a gente estava conversando, né, sei lá, eu sou publicitário, designer, o que eu vou fazer na roça, assim? Então, aí que tá, olhando realmente o contexto, quem são os atores locais, você vai ver que tem várias demandas. A gente já viu várias cooperativas, às vezes, de produtores orgânicos, né, de famílias de agricultura familiar, que tinha uma comunicação péssima e que tinha muita dificuldade de escoamento, né? Que ficava muito refém do programa PNA-IPA, né, de abastecimento escolar. De repente, a prefeitura corta a política pública, um ano depois eles ficam, né, sem capacidade de escoar. Então, às vezes, eles são carentes de designer de publicitário, por exemplo. Então, ou de um desenvolvedor, para um site, um aplicativo, ou uma pessoa. Tem N áreas que carece, exato, na parte da saúde, na parte da educação, tanto, né, na parte de RH, das relações humanas, tem muita demanda. Então é uma questão mais de você começar a enxergar isso e se enxergar fazendo alguma coisa que contribua para esse processo. E utilizar essas plataformas, fazer essas perguntas e começar a desenhar como fazer uma transição profissional é de extrema importância. E isso que o Jerome falou, assim, há 15 anos atrás era muito difícil de fazer dinheiro na roça. Por conta de todo o contexto que a gente vivia 15 anos atrás. Hoje, você tem e-commerce, você pode fazer um trabalho à distância, você pode ver como fazer um ofício que talvez não gere o tanto de renda que você está acostumado na cidade, mas o seu custo de vida, a sua qualidade de vida, a maneira com que você vai ter mais tempo livre, as relações que você vai ter, vai ser muito mais gratificante, como o Johnny mesmo apontou, e você vai viver com muito menos, né? Eu acho que uma coisa que me surpreende muito ainda o Brasil é um país onde tem... Acho que a gente está indo uma fase de pioneirismo, né? Essa questão de construir novas maneiras de morar no campo, mas acho que a área rural do Brasil está mudando muito rapidamente. Até os últimos 3 anos, a gente já viu, tipo, território chegando muita gente e pessoas com perfil muito diversos. Então, tem um potencial gigantesco, assim, de criação de projetos, de iniciativas. E acho que é desafiador, mas é bem estimulante também, né? De poder ter essa oportunidade de desenvolver projetos do zero e ver realmente como que tudo que você sabe fazer pode contribuir para a resiliência e a regeneração de um território, e não para uma multinacional na cidade, assim, né? Então, isso é bem, assim, interessante de observar, essa mudança do campo. É isso, assim, hoje, se você quer fazer transição no campo, você não necessariamente vai trabalhar 10 horas por dia com enxada, se quebrando as costas, né? Tem inúmeras maneiras de gerar renda no campo, a gente fala bastante disso no curso, e nunca foi tão fácil, né? Olhando no retrovisor alguns anos para trás. As pessoas que fizeram a transição 10 anos atrás, era muito mais difícil. Agora está muito mais fácil, na verdade, né? Devido a essa questão, né, que tem mais gente, então é mais fácil, né? Porque tem mais rede de apoio, de ajuda mútua. E tem essa questão do trabalho remoto, de e-commerce, né, que tá bombando hoje em dia no Brasil. Agora a gente falou, né, essa questão do panorama, né, da crise do Covid, como que ela é um agente de transformação, de despertar consciência e de acelerar processos, mas a gente não pode esquecer que essa onda que está sendo a pandemia uma pequena primeira onda, né? O que está chegando, que já está chegando, na verdade, que já está acontecendo, mas ela vai ser muito mais impactante para a maioria de nós, é a onda da crise econômica, da grande recessão, que a gente vai viver nos próximos pelo menos 10 anos, gente. Vai ter 10 anos de recessão econômica. Eu estou seguindo praticamente diariamente jornais, né, em inglês e em francês sobre a situação econômica mundial. Não vai ter crescimento econômico, principalmente no Brasil, no caso do Brasil, nos próximos 10 anos. Então, o que significa essa? É uma contração da oferta e da demanda na escala global. E praticamente nunca aconteceu na história moderna da economia, de ter uma contração tão rápida da oferta e da demanda. Então, esse decrescimento econômico que a gente vai viver num sistema econômico que só sabe funcionar com o crescimento e o endividamento, vai dar ruim, né? O sistema não é feito para decrescer. Então, o que a gente vai provavelmente vivenciar é mais desemprego, mais inflação, mais falência de empresas, corte de políticas públicas massivas, estagnação de salários, precarização do mercado do trabalho,
Então, todas essas coisas desagradáveis, vamos ser lúcidos, né? Porque a gente vai pegar na cara, né? E vai ser cada vez mais difícil de juntar as pontas, né? Morando num contexto de um grande centro urbano. Esse decrescimento econômico, a gente pode antecipar ele, é uma coisa que eu tô meio que já me coloquei isso na cabeça faz muito tempo, né? Não vou ter o poder de compra da minha mãe, nem do meu avô. Eu vou ter que me virar com menos, né? A nossa geração, né? Pessoas que nasceram depois dos anos 90, a gente vai viver com menos, o contexto econômico e energético global vai... É meio que a gente fala bastante isso do curso, mas a gente tem que encarar realmente a realidade que vamos ter que lidar. E pensando bem, decrescer... Tem vários pequenos hábitos, né, que a gente pode desenvolver para já começar a reduzir o seu próprio consumo, né? Se tornar minimalista, reutilizar coisas, comprar, sei lá, roupas e ferramentas já usadas, mudar seu regime alimentar, né? Comer menos fora, menos carne. Tem vários pequenos hábitos que a gente pode pegar para começar já a decrescer, mas não adianta conseguir fazer isso ficando em São Paulo, porque você tem no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ou em Brasília, que você tem gastos que não caem, né? Imóvel, aluguel, enfim. Então, e numa situação, né, de recessão econômica, como a gente já falou nessa questão do contexto de pandemia, ainda a crise econômica vai ser pior, não vai ser muito agradável de querer morar ainda, ficar em São Paulo nos próximos anos. A gente vê uma situação, né, social latino-americana, um continente muito desigual, uma bomba relógio, né? Quando visito uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, para mim é uma bomba relógio que já está no ponto de estourar. Então, a gente tem que realmente pensar assim que viver essa, a gente chama de simplicidade voluntária, pelo menos antecipar esse decrescimento econômico forçado que a gente vai ter que enfrentar no campo e coletivamente, de preferência, né, com um pequeno grupo, amigos, famílias, vai ser muito mais agradável que ficar na cidade e tentar juntar as pontas, né? E até a gente acredita que pode ser uma oportunidade de mudança, de transformação, e viver essa simplicidade voluntária no campo, é isso, é um decrescimento, entre aspas, em poder de compra, mas é um crescimento em qualidade de vida, em saúde, em termos de tempos livres, em espiritualidade. Então, é uma oportunidade para melhorar no seu cotidiano, que para quem, né, trabalha mora na periferia, trabalha no centro, gasta muito tempo com trânsito e fica na tela 10 horas por dia, a gente está vivendo uma crise civilizatória, né? Então, o fato de poder ter esse empurrão, né, pela crise econômica para já fazer essa transição no campo, a gente vê isso como uma oportunidade incrível, né, de se reinventar. É uma grande oportunidade para a gente repensar, né? Antes antes da nossa geração, era muito difícil você fazer alguma coisa diferente. Agora a gente está entrando num contexto que vai nos forçar quase a fazer algo diferente. Então a gente pode olhar isso como uma coisa boa, né? A gente pode olhar para isso como essa oportunidade de criar um novo viver, de criar uma nova maneira de interagir com nós mesmos, com o meio, com as pessoas, e a gente enxerga muito isso, ou tenta enxergar muito isso pelo lado do copo cheio, até para ser uma coisa gostosa, ser uma coisa prazerosa, né? Se a gente pode antecipar tudo isso que tá acontecendo, e a gente pode criar um caminho que no final vai ser bom, pode ser difícil o processo, mas no final vai ser melhor do que era antes. Tem uma frase que se usa muito, né, nos cursos de permacultura, né? Se não for divertido, não é sustentável, né? E a gente não pode também, né, cair numa armadilha sobrevivencialista, né? Vou fazer meu bunker no campo e me refugiar. A gente tem que pensar também que é isso, assim, não podemos esquecer, né, de trabalhar essa questão do bem viver, enfim. Acho que essa mudança ela proporciona uma transformação muito positiva e regenerativa, né? Então, só para completar também, o segundo mito, né, acho que é a ser quebrado, a gente já falou do primeiro, que, né, tipo... Não tem como gerar, né, tem que ser agricultor para gerar renda no campo. E o segundo mito, que a gente já falou um pouco, é, na verdade, não precisa mais morar numa metrópole brasileira para gerar renda. Hoje você consegue gerar renda morando a 3, 4 horas de São Paulo, do Rio de Janeiro.
nunca foi tão fácil na história moderna do Brasil, digamos assim. É uma puta oportunidade, né? Que a gente tem, que a nossa geração tem, que as pessoas 10 anos atrás não tinham. Então, a gente tem que realmente entender isso e desconstruir, né, esse pensamento coletivo que só fica em São Paulo, que aí você vai conseguir ganhar dinheiro. Cidade grande, a gente também tem que tomar cuidado para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não dá para viver só de curso online, ou só de atendimento online, ou só... a gente tem que pensar que, num momento de instabilidade, você tem que diversificar, você tem que pensar em mais de uma maneira de gerar renda e não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, tanto durante o nosso mapeamento, nosso trabalho de campo, as iniciativas que mais têm uma sustentabilidade financeira é que tem, no mínimo, 3 fontes de renda, né? De preferência, não equivalentes, mas equiparadas, assim, né? Que você consiga distribuir a sua entrada de dinheiro de diversas formas, para você ser mais resiliente, para você conseguir se manter. Se amanhã alguma coisa acontecer, você tem outras coisas para te auxiliar a se manter, porque isso é um desafio. Gerar renda no campo não é fácil, a gente não está falando isso, mas as oportunidades que a gente tem hoje são muito maiores e muito mais numerosas do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, tanto na internet quanto na parte local. Uhum. E uma coisa que também muita gente indaga, assim, fala, não, mas a gente vai encher o campo de novo, mas se a gente for pensar numa realidade de 50, 60 anos atrás, a gente tinha 4, 5 vezes o número de pessoas no campo do que a gente tem hoje. Dependente da região, né? Aqui na Mantiqueira, por exemplo, a população rural ela foi dividida, dependente do município, entre 3 e 4, né? Dos anos 60 para cá. Então, tinha 3 a 4 vezes mais gente morando aqui na roça, antigamente. Tinha um monte de casa de pau-a-pique que não existe mais, que o mato já tomou conta, enfim. Então, a ideia de não colonizar o campo, não, tipo, o campo já foi muito mais povoado em várias regiões do Brasil, e as cidades brasileiras elas têm que decrescer, né? A metade do estado de São Paulo mora na região metropolitana. Isso é totalmente insano, insustentável e irracional. Então, 85% da população brasileira, em geral, mora em grandes centros urbanos. Então, a gente está falando de muita gente, como já falou, numa bomba relógio. Então, a gente precisa pensar em estratégias para essa transição, e esse é um dos objetivos da Rizomar, a gente conseguir compreender o espaço, o território como um organismo vivo, e como é que a gente pode, né, propor formas de ocupação no campo que sejam regenerativas e que sejam boas, tanto para o território, quanto para o ambiente, quanto socialmente, e que favoreça essas iniciativas de serem bem-sucedidas, né? Agora, falando um pouco dessa questão da estratégia financeira a adotar nesse contexto todo, né? O que a gente está observando aqui, morando na roça agora faz mais de 3 meses, mas a gente está em contato com a região da Mantiqueira faz mais de 1 ano, os preços estão subindo localmente. É absurdo, assim. A demanda por imóveis rurais no Brasil está crescendo muito, não só na região da Mantiqueira, em várias áreas rurais, já um pouco mais turística, conhecida, tem uma super... Que é assim, a gente vai viver, como a gente falou, né, muito provavelmente uma recessão econômica, um momento de grande instabilidade política e social. Que não é só a recessão econômica, né? A gente tem todas as mudanças climáticas, é uma grande bola de neve de crises que a gente está vivendo, e uma tem um efeito de retroalimentação na outra. Então, uma meio que vai puxando e vai piorando a situação da outra. Então, a gente não pode pensar só no Covid ou só na recessão econômica, tem tudo o que vem nos próximos anos e que dá incerteza, dá instabilidade, pode até dar uma angústia, mas a gente acredita que essa sensação ela tem que nos dar um gás para se mover, né? Sim. E a gente tem que levar tudo isso em consideração. E esse movimento ele está acontecendo, né? O valor de imóveis em algumas regiões do Brasil está aumentando bastante por conta dessa procura. E a gente acredita que não dá para a gente pensar numa transição para daqui 10 anos. Ou daqui 6 anos, até, vou esperar 5, 6 anos e depois eu vejo. Não, a gente que não precisa, sair correndo e procurar terra localmente amanhã. A gente vai falar um pouquinho mais disso na segunda aula. Mas é importante já começar a pesquisar, já começar a estudar, já começar a meio que dar uma olhada sobre o preço, sobre territórios de interesse. Porque, assim, a gente tem essa tendência geral de valorização dos imóveis rurais,
E, em paralelo, a gente vê uma situação econômica que vai ser cada vez mais instável e todo o capital que você tiver guardado, sei lá, numa conta no banco, congelado, ou investindo em bolsa de valor e tudo mais, vai ser investimentos cada vez mais arriscados para os anos que vêm. E o que é mais seguro é a terra, na verdade. É um investimento mais seguro que há, só vai ter, né, provavelmente, valorização nos próximos anos. Então, acho que é muito importante olhar um pouco nesse aspecto e de ver o que você consegue comprar esse ano, o início do ano que vem, daqui 5, 6 anos, provavelmente você não vai conseguir mais, porque o preço já vai ter subido bastante. Devido à recessão, inflação, etc. E aí também tem a questão, a maior parte da população brasileira não tem dinheiro para comprar um imóvel. Isso é uma realidade, né? E a gente, né, fazendo mapeamento, observando até muitos casos de transição, você não necessariamente precisa comprar um imóvel para fazer a sua transição. Hoje, pela quantidade de iniciativas que tem, hoje tem uma demanda muito grande, falta gente no campo, então tanto de iniciativas já consolidadas que precisam de parceiros, que precisam de pessoas, né, para tocar os seus projetos, ainda mais agora nesse momento, quanto estratégia de você pode alugar uma casa num sítio. Um aluguel na área rural é muito mais barato do que um aluguel numa cidade, independentemente da realidade. Então, aqui na nossa região, uma casa num sítio varia entre 200 e 500 reais por mês, para você alugar uma casa num sítio. É uma casa com vários quartos, cozinha, um quintal meio grande, então isso é a realidade, né? Aqui, só para ter uma noção, por exemplo. Você também tem os contratos de comodato, né? Que você pode arrendar um terreno, fazer um contrato de comodato por 2, 3, 4 anos. E você pode começar essa movimentação a partir de se questionar, pensar na sua transição de trabalho, né? Do seu ofício, ver o que você pode fazer nesse lugar. Essa movimentação ela pode começar muito antes de você pensar em fazer um investimento muito grande e de começar a criar as relações, né? Porque no fim das contas, para a gente ter uma resiliência coletiva, você precisa se relacionar, você precisa criar laços com as pessoas, com o território, conhecer o que está acontecendo, e você já estando no lugar, se você tiver a possibilidade de fazer isso, ou se programar, né, para começar a pensar nessa transição, mas não dá para deixar para daqui 6 anos, para daqui 10 anos. E abordar isso de uma forma mais prática, então, nos próximos 2 anos, o que eu consigo fazer para pensar na minha transição? Não é para deixar para daqui 6 anos. O que dá para fazer hoje? O que eu posso começar a pesquisar? O que eu posso começar a colocar no papel para pensar, né, em como eu vou gerar uma renda, quais os lugares que atendem minhas necessidades? Eu gosto de frio, eu gosto de calor, eu gosto de praia, eu tenho uma mãe no interior de São Paulo, ou minha avó precisa de cuidados, às vezes ela mora em Belo Horizonte, então tudo isso tem que ser analisado para você começar a se nortear, né, para começar a traçar esse caminho. Sim. Eu acho que, recapitulando isso, assim, né? Primeiro mito a ser quebrado não precisa ser agricultor hoje para morar no campo do século XXI no Brasil, isso é fora da atualidade. 2, você não precisa morar numa grande metrópole, né, para conseguir gerar renda, né? Hoje em dia não é mais necessário. E 3, também, né, para fazer esse movimento é bom de já começar a pensar. Eu estou falando de já começar a comprar um imóvel o mês que vem, mas já começar a estudar, analisar, pesquisar, se planejar, porque... Se capacitar, planejar... Se capacitar, conhecer lugares, tirar férias para viajar, visitar regiões que você tem uma atração, né? Porque assim, né, não adianta esperar 5, 6 anos, é bom de já conseguir concretizar isso o quanto antes, devido ao contexto todo que a gente falou. Acho que a gente pode agora entrar um pouco assim no... Acho que vamos abrir uma apresentaçãozinha aqui rápido. Agora que a gente falou do curso, né, do curso e tal, mas o que é esse curso aí? O Johnny chegou a falar um pouco também, né, do curso que a gente vai dar semana que vem, né, que vai ser terça, quarta do dia 22, 23, e depois terça e quarta daqui 2 semanas, né, vai ser 4 módulos. Oi? Vitor e Jerome, eu posso só interromper vocês um pouquinho? Claro. Eu só queria fazer alguns comentários em relação, então,
a essa explicação que vocês fizeram aí, dando esse panorama em relação às estratégias que a gente pode ir adotando desde agora, né, para fazer essa transição. Eu listei aqui pelo menos mais de 10 dicas aí que vocês deram para a gente dar esse primeiro passo, para a gente conseguir fazer esse movimento aí nessa direção, né? Porque o objetivo dessa aula específica, hoje a gente vai fazer a primeira aula, e aí no sábado, né? No sábado a gente vai fazer uma próxima aula em que a gente vai falar ainda dando continuidade um pouco a esse tema da transição, como que a gente consegue implementar tudo isso. Então, achei que muito interessante isso de pensar que esse processo de transição, ele como o próprio nome diz, ele é uma transição, mas também não é uma transição que você pode, a partir de agora, acho que postergar para daqui 5, 10 anos, como a gente pensava antes até da pandemia acontecer. Acho que a pandemia, ela realmente acelerou todos os processos, né? E para quem está nesse movimento, acho que nunca foi um momento tão propício para a gente começar esse processo, né? Então, só queria passar rapidamente aqui com vocês, que eu achei interessante que vocês falaram, né, que acho que a primeira questão da grana, né? A grana é uma grande dificuldade, porque acho que é um dos principais questões que a gente tem dificuldade de resolver, achando que não é possível, sei lá, largar o trabalho e fazer essa mudança. Então, a gente já viu, né, existem muitas possibilidades, vocês já deram exemplos de como é possível você primeiro fazer uma adaptação daquilo, a se adaptar, né? Então, enfim, quais são as suas habilidades atuais e como que você adapta isso num novo contexto, mas também a possibilidade de você encontrar uma nova habilidade ou ir atrás daquilo que você gosta. Então, como que você se capacita isso? Quais cursos existem? Ou aonde você busca cursos gratuitos, cursos pagos, e outras iniciativas, como voluntariado. Então, em vez de você sair comprando um terreno agora, por que não fazer um voluntariado? Por que não conhecer outros lugares? Conhecer iniciativas que possam te trazer mais segurança para fazer essa mudança? Então, acho que esse passo a passo que vocês estão dando, né, principalmente de pesquisar, de estudar, de fazer o voluntariado antes de jogar tudo para o alto, porque tem essa imagem, não, vou jogar tudo para o alto e vou amanhã. E o que a gente está falando aqui não é isso. Sim, a gente acha que é urgente, que é necessário, porque enfim, o contexto atual praticamente nos estimula a fazer isso, mas existe também um passo a passo, né? Então, começando pela pesquisa, conhecendo outras iniciativas e seguindo uma metodologia. Então, eu acho que o objetivo dessa apresentação inicial que vocês fizeram foi bem legal para a gente dar uma clareada, né? Não sei se ficou claro para quem está nos ouvindo. A gente está aqui com, deixa eu ver, 200 pessoas nos ouvindo, nos escutando e assistindo. Queria pedir para vocês novamente, então, para compartilharem essa live, para ver se vocês gostaram, se vocês acham que isso que a gente está falando está fazendo sentido para vocês, se vocês acham que, enfim, se conectar com uma vida mais simples, uma vida mais em harmonia com a natureza, para você ter melhor qualidade de vida. Se para vocês isso faz sentido, eu queria pedir para vocês compartilharem com as pessoas, com amigos que estão nesse movimento, para poder aprender um pouco aqui com o Vitor e o Jerome, para a gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Enfim, é um pedido aqui que eu estou fazendo. Muito legal. E darem uma curtida aqui na nossa live, porque aí o YouTube leva para mais gente também, ajuda a gente. E aí é isso. Então, o que eu estava falando é isso. Não, é um processo de transição, mas não é uma coisa que você vai
que a gente está achando que não é tão estratégico você postergar isso para daqui 5 anos, mas também não para jogar tudo para o alto e vou mudar amanhã. Então, existe um processo, uma metodologia, que, enfim. E aí o Vitor e o Jerome desenvolveram digamos assim, um passo a passo, que eu acho que é o que eles vão apresentar agora. Então, essa primeira aula foi para a gente dar esse apanhado, essas estratégias, de apresentar um caminho que vocês podem seguir antes de tomar uma decisão que é tão importante na vida, que é você sair da cidade. E uma coisa muito importante que eu acho que prende a gente na cidade é o medo, né? Mais às vezes do que o dinheiro, mais do que o trabalho, mais do que a família, o medo nos prende aqui na cidade. Eu falo isso por mim mesmo, assim, porque para eu fazer essa mudança, de conseguir realmente largar o que eu fazia e encontrar um trabalho que me desse propósito, que conseguisse fazer estar nesse processo de transição, não foi fácil, foi muito voluntariado, foi muitos cursos, muitos aprendizados. Então, existe eu acho muito legal isso que o Vitor e o Jerônimo vão compartilhar, porque mostra muito da experiência que pessoas que já estão nessa jornada, que estão tocando seus sítios, suas comunidades, suas ecovilas, de uma maneira integrada com a natureza, que eles foram nesses lugares, desenvolveram esse passo a passo e eles vão apresentar isso agora. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida por aqui. Mas, Johnny, enquanto você vê as dúvidas, fazer um chamado, se der para liberar o compartilhamento de tela aqui para a gente. Na nossa segunda aula, agora sábado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre experiências de transição, vamos destrinchar um pouquinho mais, né, esses casos de sucesso, as armadilhas ou erros mais comuns, né, de coisas que não deram certo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas experiências e aprofundar um pouquinho mais o que a gente conversou hoje, para ajudar a dar um norte, né, nesse passo. Como você falou, é um processo complicado, assim, no sentido de... Então eu vou pedir aqui para a gente para vocês compartilharem a tela. Desculpe ter interrompido vocês, mas eu volto daqui a pouquinho, então. Beleza. Show de bola. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Isso. Show. Então, pessoal, fica aí... Para sábado, daqui 2 dias, mesmo horário, na segunda aula, né, que a gente vai trazer mais referências de projetos que a gente conheceu, né, bem-sucedidos e mal-sucedidos, digamos assim. Vai ter... vai ser basicamente isso, assim, vai ser bem, assim, a gente fala das armadilhas, que a gente fala em um dos vídeos, a gente vai mais em fundo. Vamos trazer algumas referências e alguns exemplos práticos, assim, né, do que a gente já viu acontecer e ajudar a dar uma norteada aí nesse processo, junto com o que a gente já apresentou hoje, né? Então, para a aula, assim, explicar um pouco a aula de 4 módulos que vai acontecer a partir da semana que vem, né, que vai ser 4 dias, no total vai ser mais de 10 horas de conteúdo, vai ter várias ferramentas para você usar de uma maneira concreta dentro da sua realidade, né, para te auxiliar na transição. Então, é uma aula que a gente vai agora entrar um pouco nos módulos, né, porque assim, 4 dias de formação, né, das 19 horas até 21h30. Legal. Então, como o Jerome falou, nosso curso Transição para o Campo, para quem quiser se aprofundar mais, além dessas 2 aulas introdutórias que a gente está dando, a gente também tem bastante material no nosso site, rizomar.ong.br, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente tenta, né, apresentar e facilitar isso e acessibilizar isso para uma diversidade de pessoas. Estamos trabalhando também, né, em parceria aí com cooperativas habitacionais, como viabilizar alguns projetos para pessoas de baixa renda. Então, vale a pena dar uma olhada aí no que a gente tem feito como organização. Para apresentar o curso, galera, no primeiro módulo, a gente dá uma introduzida no panorama geral, que a gente gosta de chamar aí, né, de alfabetização energética e alfabetização ecológica, porque a gente muitas vezes não consegue enxergar, porque é tanta coisa acontecendo, e
a gente não consegue enxergar o problema de frente porque é muito difícil a gente perceber essas mudanças com os nossos 5 sentidos, né? Então, eu e o Jerome, a gente vai dar um panorama geral do que está acontecendo no planeta hoje e o conceito de resiliência territorial, resiliência coletiva, de como que a nossa organização trabalha para pensar em como territórios conseguem se adaptar a essas crises e a resistir a esses impactos que a gente está vivendo, e eles vão se intensificar. Então, como que a gente consegue pensar numa resiliência coletiva, numa resiliência em rede, para a gente se adaptar a essas crises sistêmicas que estão acontecendo hoje no mundo. A gente acha que é fundamental que esse conceito de resiliência, que está cada vez mais na moda agora, a gente desenvolveu uma definição do que é uma resiliência, assim, pensando uma dimensão mais territorial e coletiva, vai ser fundamental de adaptar esse conceito e de trazer isso dentro do seu projeto de transição, dentro do empreendimento que você vai querer começar, ou que você já comprou uma terra, aí sim, vai ser bom de agora olhar esse lugar com novos óculos, integrando esse conceito de resiliência territorial. E daí você já entra no que vai ser o módulo 2. Então, né? Pode falar se quiser do módulo 2, que vai ser basicamente a primeira questão, né? Pô, onde que eu vou? Se não tenho terra, não tenho imóvel rural, para onde que eu vou? Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia a partir, né, de uma plataforma que se chama Mapbiomas, que a gente chama de para identificar biorregiões refúgio no Brasil, né? A gente chama de biorregião refúgio, são territórios muito estratégicos e muito interessantes para pensar uma transição no campo. Então, é muito bom, né, de olhar com calma, né, os lugares, e a gente sistematizou uma metodologia para mapear esses lugares a partir, né, das suas necessidades, né, de família, de trabalho. Às vezes tem ainda uma necessidade de fazer um bate-volta, será, semanalmente ou mensalmente com um centro urbano, mas é bom também de evitar alguns territórios que podem ser bem, assim, no futuro desafiador de conseguir se manter aí e fazer uma transição com facilidade. Então, tem muitos lugares. O campo brasileiro é gigantesco, a área rural do Brasil, mas tem muitos lugares onde é melhor não ir por vários motivos. Então, a gente vai explicando isso, assim, e a gente vai realmente mostrar como você mapeia, identifica, na verdade, uma biorregião do seu interesse. Então, o segundo módulo, a gente traz a questão que a gente chama de ferramenta radar, análise radar. A partir do momento que você escolhe uma biorregião de interesse para fazer uma transição, aí sim entra como que agora eu escolho uma terra, né? Então, muita gente, estou ouvindo muita gente, conheço muita gente em São Paulo que estão pensando em se mudar, eles sempre pensam preço, água e vista, na verdade. Água até são os mais expertos, né? Mas a maioria, tipo, preço e vista, assim. Então, o que a gente tem que prestar atenção, né? A gente desenvolveu uma ferramenta que se chama análise radar, onde a gente leva em conta 10 variáveis na hora de escolher uma terra. Essa ferramenta, agora, acho que é a terceira ou a quarta versão que a gente está fazendo dela, a gente está melhorando ela cada vez mais. Ela está muito simples de usar. É uma ferramenta onde você, assim, coloca uma pontuação em cima de cada variável. Tu vê que tem o preço, tem a área, o preço por hectare. Isso fica mais fácil até na hora de comparar uma terra com a outra, né? Então, exato. Se você está, tipo, apaixonado por 3 terras e você, não, mas essa aí tem água, a outra é muito mais barata, tem vista. Então, a partir do momento que você tem essa visualização sistêmica que resume muito todos os prós e os contras de cada imóvel, fica muito mais fácil de tomar uma decisão lógica, racional, com embasamento sólido. Então, é uma ferramenta que é fácil, né? Não precisa ter um doutorado em agronomia ou de engenharia ambiental para fazer essa ferramenta. Ela é feita para você usar dentro da sua pesquisa, tá? A gente vai detalhar no curso, né, como que ela se constrói e como que você consegue replicar facilmente e rapidamente na hora que você for visitar terrenos, etc. Muito legal. Aí, pessoal, no terceiro módulo, a gente entra nessa parte mais delicada, que é como é que a gente pensa no nosso projeto para fora da propriedade, né? Porque muitas vezes, quando alguém define uma região e compra uma terra,
você fica enfurnado na terra e não sai da terra e quer só saber de, né, tocar seu projeto para frente. E antes de fazer isso, é crucial, como a gente já falou um pouco até durante a aula, da gente pensar coletivamente, pensar no território e pensar em redes. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta do Mosaico de Relações, onde a gente ensina, dentro da nossa metodologia de trabalho de campo, direciona o olhar para como fazer um mapeamento da sua região. Quais redes acessar, o que você tem que enxergar, o que pode ser relevante dentro do seu contexto, dentro do seu projeto. E aí a gente ensina realmente a como mapear isso de uma maneira eficiente, né? Sem, como o João falou, sem precisar ter um doutorado em análise de sistemas ou ser um geógrafo e ficar procurando em mapa. E como criar um desenho, né, de relações, tanto na sua vizinhança próxima, né, do teu projeto, quanto na escala territorial, né? O que é interessante, né, de você enxergar, entrar em contato, criar parceria, pensar em vínculos e ter essa visão sistêmica e holística para criar relações no curto, no médio e no longo prazo para o seu projeto. Isso é basicamente alguma coisa que ninguém faz, né? Poucas pessoas pegam o tempo de fazer isso, mas a gente faz muita diferença. Você ganha tempo, você acha parcerias que você não imaginava, ficar a 3 quilômetros da sua terra que tem um projeto parecido. Então, é fundamental, abre a cabeça e você realmente se fortalece. Porque a transição, ela tem que ser coletiva. Ela é um processo individual também, mas não só. Você não consegue fazer tudo sozinho. Então, se você não está com um grupo para montar uma comunidade ou estar junto com uma grande família, você vai ter que tecer laços com os parceiros locais, você vai ter que criar parcerias, você vai ter que entender quem está na sua volta. Então, esse mapeamento é alguma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, mas que faz muita diferença, sobretudo nos próximos meses, nos próximos anos, né, de transição, assim, né? Agora, a quarta ferramenta, que é o quarto módulo, que a gente fala muito de como você planejar concretamente. A partir do momento que você escolheu uma biorregião, uma terra, já está pensando no planejamento, no mapeamento, né, da sua vizinhança, dos parceiros potenciais e tudo mais. Dessa questão, como que concretamente eu consigo avaliar quais são minhas capacidades, meus recursos, não só financeiros, né, em termos de habilidades também. Dá uma mapeada pessoal agora. O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? E a partir desse Canva, né, a gente desenvolveu uma metodologia para você rapidamente fazer um brainstorming, né, dos seus recursos pessoais. Você consegue colocar isso numa linha de tempo relativamente curta, né, de 2 a 3 anos, para colocar metas, datas, para você ver a partir dos seus recursos, das suas necessidades, né, levando tudo isso em questão, né, você vê isso de uma maneira sintética e depois que você colocar numa linha de tempo, metas com prazos para você não sair para fora e chutar o balde e largar na roça, mas você realmente fazer isso de uma maneira que seja mais fácil, paliativa, né, suave, e menos, assim, digamos assim, brutal, né? Você consegue desconstruir, que hoje a gente estava falando desse medo, muita gente está com medo de sair, então, a ferramenta de planejamento que a gente chama Transição 101, aí ajuda muito psicologicamente até a desconstruir esses medos, essas inquietações, você vê que é impossível, né? Então, isso ajuda bastante. Quando estava pensando em sair de São Paulo, fiz muitos planejamentos, linhas de tempo. Então, essa aí é uma versão, na verdade, bem assim, customizada das ferramentas que eu tinha feito. Eu tinha visto também outras ferramentas de planejamento. Oi, Johnny. Por favor, você pode fechar e abrir de novo? Ele está com uma mancha na tela. Acho que ele está meio escuro. É do Zoom, Johnny, eu acho. Ah, ok. Tá bom. Acho que é do Zoom. Pronto. Agora foi embora. Eu acho que é do mouse, talvez. Não, é do Zoom mesmo. Acho que agora sumiu, não sumiu, Johnny? Sumiu. Tá. Então tá. Então, para fechar, nesse módulo 4, a gente traz também modelos, né, de transição, a gente traz referências, né, de projetos que deram certo. A gente vai tentar fazer um zoom e analisar por que esse projeto deu certo. E aí sim, a gente vai decorticando, vem
todas as forças, da onde vem assim a força desse projeto, e vamos trazer isso para vocês. Sim, e trazendo também, né, os próximos passos, porque a nossa intenção com esse curso é facilitar a transição. A gente não quer que seja mais um curso online que alguém vá fazer para ficar ali no hall de cursos online que eu já fiz e não aplico, e realmente ser com ferramentas práticas que as pessoas que façam, né, esse curso, elas consigam aplicar isso na vida delas. Então, só para resumir um pouco, né, do que é o curso são 4 módulos que a gente acabou de apresentar, com acesso às 4 ferramentas. Cada ferramenta tem um e-book, então tem tanto a gravação da aula, né, quanto o e-book para auxiliar a pessoa, né, no processo de lembrar, toda a metodologia, o que fazer, onde vão as informações, etc. A gente está fazendo as ferramentas modulares, ou seja, quase todas elas têm a sua versão para fazer digital, e quem preferir dá para imprimir e fazer na mão, né? Porque também não é todo mundo que tem uma facilidade em mexer numa planilha ou qualquer coisa do tipo, e isso a gente não quer limitar isso só para pessoas que, né, têm uma desenvoltura maior no computador. E a gente está oferecendo também alguns bônus, né? Então, para todo mundo que está assistindo a live, a gente tem um desconto aí de R$200 no valor total do curso. O curso ele inclui tanto acesso ao nosso ambiente virtual, onde fica tudo registrado, tudo gravado, fácil de navegar, quanto uma comunidade, né, das pessoas especificamente que fizeram o curso, para a gente, durante um mês, trocar experiências, para o pessoal postar, né, a utilização das ferramentas, a gente dá um feedback e um acompanhamento aí de 30 dias depois do curso, porque não dá para, né, aprender tudo e aplicar tudo em uma semana. Então, a gente tem esse acompanhamento durante um mês numa comunidade virtual para todo mundo conseguir trocar experiências. A gente vai oferecer também uma aula extra de alinhamento para quem se interessar em participar de empreendimentos coletivos e montar grupos, tipo Ecovila ou não. E aí a gente vai dar essa aula extra junto com as pessoas do curso para também facilitar aí a formação de grupos. E como eu falei, cada ferramenta acompanha um e-book explicativo, e a gente vai oferecer um e-book extra, né, de planejamento financeiro, aí personalizado para você realmente conseguir fazer um planejamento financeiro, porque a ferramenta 4 é uma visão mais holística, né, das suas capacidades, do que você tem de recurso, para você criar uma linha do tempo e colocar ações no papel, para você ter até como enxergar gradativamente como vai funcionar essa sua transição nos próximos anos. Mas também tem a parte financeira que, de repente, a gente colocou tudo isso numa ferramenta de uma planilha, onde você consegue se organizar melhor com os números também dentro dessa projeção. E, para finalizar, as aulas elas vão ficar gravadas e todo mundo vai ter acesso, né, todo mundo que fizer o curso vai ter acesso a ela por 1 ano, e as ferramentas ficam disponíveis para quem fizer o curso, né? E tem a questão da comunidade virtual, que a gente vai fazer esse acompanhamento durante 1 mês. Então, esse é o curso Transição para o Campo, né, que a gente vai começar agora no dia 22 e 23 de setembro, e depois tem o módulo 3 e 4 no dia 29 e 30. Tem uma semana aí de descanso, porque 4 dias é muita coisa.